Ai, que sem querer. Nunca sei se você espera isso. Olá, boa tarde. Vamos estar dando início aqui à conferência. Eu gostaria aí dos colegas aí que estão participando, se puder confirmar se o som e a imagem que vocês estão recebendo, se ela está boa. Então é só dar um ok aí para nós, se vocês estão recebendo, estão escutando bem aí o som e estão recebendo bem a imagem, tá? Para mim aí fica interessante para a gente ter essa devolutiva aí de vocês, ok? Já reparei ali que o pessoal já colocou, beleza. Então tá, vamos estar dando início aí à conferência. O tema que nós vamos estar trabalhando aqui hoje é sobre saúde financeira e ProEx. É um tema que a gente observa dentro aqui da Apex, uma demanda muito grande, as pessoas nos procuram muito com problemas, situações financeiras, ou um entendimento equivocado em relação a finanças, tá? Então o objetivo dessa conferência é a gente promover um debate, uma discussão sobre esse tema, qual é essa relação, por que é interessante desenvolver uma inteligência relacionada a finanças, né? O que isso vem nos auxiliar na nossa execução da nossa programação existencial, tá? São vários slides, alguns deles eu posso ser de repente um pouco mais breve do que outros, mas eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para questionar, para perguntar, qualquer dúvida, vocês podem estar utilizando ali o chat e estar encaminhando as questões para nós. Assim que eu receber uma questão, eu vou procurar estar respondendo, até para não deixar ir acumulando a discussão, a dúvida, tá? Então fique bem à vontade para que a gente possa fazer algo da forma mais interativa possível para poder estar auxiliando vocês, tá? Essa conferência, o objetivo principal é trabalhar o tema de saúde financeira e a ProEx, ou seja, essa relação, né? Que é a capacidade da consciência, homem ou mulher, aplicar o conhecimento, o discernimento e a habilidade em lidar com finanças, tá? Visando a aquisição, conservação e multiplicação dos recursos financeiros, voltados à consecução da programação existencial, pessoal e grupal. Então, um tema que a gente discute é trabalhar, desenvolver essa capacidade, né, para que o intermissivista ele lide da melhor maneira possível com as suas finanças e que esse recurso financeiro ele utilize num processo assistencial, né, que é o foco de toda a ProEx, ou seja, a gente trabalhar com a assistencialidade. A diferença não é para fazer assistencialismo, simplesmente sair distribuindo dinheiro ou sair, como tem várias campanhas, né, que às vezes telefonam para a casa das pessoas pedindo doações. Não é esse o objetivo, mas sim é você ter um recurso, que esse recurso você possa utilizar no teu desenvolvimento, ou seja, você tem recursos para realizar a tua ProEx. Então você precisa fazer uma viagem, precisa fazer um curso, você tem reserva financeira para isso. Você tem reservas às vezes financeiras até para deixar de trabalhar, ou seja, você já consegue montar o que nós chamamos de pé de meia, que eu vou falar um pouco mais à frente. Então você já tem um pé de meia que você simplesmente pode parar de trabalhar e se dedicar ao desenvolvimento, às vezes, de uma ciência, no caso aqui a gente trabalha com a Conscienciologia, ou com uma outra linha de conhecimento que você está precisando aprender. Às vezes a pessoa tem o interesse de fazer uma psicologia, uma medicina, e ela já tem uma idade mais avançada. E ela consegue fazer um outro curso sem comprometer aquilo que ela está realizando na sua ProEx. Então não vai comprometer a realização da escrita de um livro, tá? Então a pessoa consegue fazer algumas atividades em paralelo. E também, se quem pretende escrever um livro, às vezes é interessante você ficar numa imersão durante um determinado intervalo de tempo, se dedicando à pesquisa, fazendo viagens, coletando informações, comprando livros. E tudo isso tem um valor, isso tem é necessário dinheiro para que a gente possa fazer essas aquisições, tá? Então, executar a ProEx, ela exige uma condição financeira, tá? É lógico que a pessoa ela pode se dedicar com uma reserva financeira um pouco menor a estar estudando, ela pode ir numa biblioteca. Aqui em Foz do Iguaçu nós temos a holoteca, então a pessoa pode vir aqui, tem os livros, milhares de livros ali onde ela pode estar fazendo a pesquisa sem gastar nada, tá?
Mas é óbvio, se a pessoa tem condição financeira, ela pode comprar de repente aquele livro que ela identificou que é interessante para a pesquisa dela, né? Então ela tem esse tipo de recurso. Aí a importância de ter uma reserva financeira. E também para fazer assistência, às vezes, em muitos casos, as pessoas têm muita dificuldade financeira. E ao fazer ajudando um colega, às vezes você empresta sem pedir juro nenhum, às vezes só o fato de você passar o dinheiro para a pessoa, aquilo ali já resolve um problema da pessoa momentânea. Isso também é uma forma de assistência, tá? Deixa eu ver aqui, o Ednelson está perguntando. Seria tipo eu fazer uma pós-graduação e utilizar seus conteúdos assistencialmente, talvez sendo um colaborador ou algo assim. Tá, eu não entendi muito bem tua pergunta, tá, Ednelson? Não é bem isso, tá? Seria tipo eu fazer uma pós-graduação e utilizar... eu não entendi muito bem, não sei se isso se refere quando eu coloquei da questão de a pessoa querer fazer um outro curso, tá? Que exemplo que eu poderia estar dando, tá? Aqui nós temos aqui a consciencioterapia, tá? Que é uma outra instituição que nós temos aqui em Foz do Iguaçu. No caso da consciencioterapia, a pessoa precisa, se ela quer se tornar um consciencioterapeuta, ela precisa ter a formação ou em psicologia ou medicina. Então nós temos vários casos de pessoas que se interessam em serem consciencioterapeutas. E às vezes já estão com 40 anos, 35 anos, ou seja, já tem uma vida já organizada, tá? Com essa vida organizada, para a pessoa conseguir fazer um outro curso superior, ela vai precisar, se ela for querer trabalhar e fazer o curso, ela fica praticamente se dedicando somente a isso. É interessante a pessoa se dedicar a um curso superior quando ela é mais nova, mas se a pessoa já é mais de idade, está com 35, 40 anos, se ela for realizar isso, ou seja, parar o resto da vida só para estudar, ou parar o desenvolvimento da ProEx, ela escrever um artigo, escrever livros, só para estar trabalhando e estudando, isso toma muito tempo, né? Então é interessante a pessoa ter uma reserva financeira. Com a reserva financeira ela consegue não precisar mais trabalhar. Então ela pode estar estudando meio-dia, o outro meio-dia ela pode se dedicar a escrever livro, a fazer as pesquisas dela, tá? Então ela tem um tempo maior, não compromete tanto, né? A pessoa usar 3 turnos da vida dela, que realmente geram desgaste e pode comprometer a realização de outras tarefas que ela tenha, tá? Deixa eu ver o que mais eu vi que você complementou algumas coisas. Um caso de você dar o dinheiro, ou seja, doar o dinheiro para alguém, deixa eu ver o que mais você colocou. Ao invés de eu dar dinheiro para alguém ou insistir em mim para que seja assistencial, tá. O fato de fazer, às vezes, um empréstimo, às vezes é um empréstimo sem cobrar juros, tá? Ou às vezes é uma doação mesmo. Tem momentos que isso é necessário. Tem pessoas que às vezes ela é uma boa pessoa, ela tem um papel às vezes importante dentro de um determinado grupo e você tem que auxiliar às vezes aquela pessoa que ela às vezes é uma pessoa jovem, né, que não tem muitas condições financeiras, porque mais à frente ela vai ser importante às vezes para ela. Então é uma forma de você estar ajudando, tá? É uma maneira de assistência, tá? Eu passei uma condição em relação a isso, um pouco parecida, quando eu era mais jovem, que eu vim para o CAEC aqui muito novo, tá? Eu vim para o CAEC, eu tinha 23 anos. E eu ganhava, assim, 2 salários mínimos, tá? E isso era para eu sobreviver, fazer tudo, né? Não dependia de ninguém, não recebia dinheiro de ninguém. E tiveram pessoas que às vezes me ajudaram. Em alguns momentos, eu lembro que teve um carro que nós compramos em 3 pessoas, ou seja, a gente dividiu a necessidade ali, que a gente precisava ter um carro para locomoção, né? E se a gente comprou um Fusca, né? Era um carro super barato, mas a gente não tinha dinheiro, né? Só que a gente precisava, porque a gente precisava do carro tanto para ir trabalhar, que a gente começou a trabalhar fora, eu e um outro colega, e a gente utilizava para estar auxiliando aqui, na época a gente estava construindo o CAEC. E teve uma pessoa que ajudou, tá? A aquisição, a compra desse carro. Eu não tinha dinheiro, o que eu ganhava era subsistência, era para pagar a alimentação mesmo. Então tem momentos que às vezes é uma pessoa jovem que você pode estar ajudando, tá? É uma forma de assistência. A diferença é que isso não causa dependência. Ficar só doando, né, dando esmola,
às vezes você estimula uma dependência nas pessoas, não é esse o foco. Mas que é importante, às vezes, você ter uma condição financeira e, às vezes, podendo ajudar alguém, se consegue ajudar, é melhor. Um pouco mais à frente eu vou explicar melhor sobre isso, tá? Essa questão do papel assistencial e a questão financeira, tá? Eu vou entrar mais nesse assunto, porque ele é um tema relacionado à questão da PROEX. Aí os objetivos da conferência: mostrar a relação das finanças pessoais com a programação existencial, estruturar o orçamento pessoal visando o equilíbrio financeiro. Eu vou comentar um pouco sobre orçamento e indicadores financeiros de orçamento pessoal, tá? Compreender os aspectos intraconscienciais envolvidos na maturidade financeira. A gente vai falar sobre cosmoética, esse papel da assistencialidade, a gente vai comentar aí no decorrer da conferência, tá? PROEX. A PROEX aqui é só uma definição básica, eu sempre coloco nas conferências a definição para que a gente tenha claro o conceito, tá? Então a PROEX, que é a programação existencial, é a junção ali das iniciais, ela é específica, ou seja, cada pessoa vai ter sua PROEX, seu planejamento existencial, não é igual, então é totalmente individual e diferente de pessoa para pessoa. Então ela é específica de cada pessoa em sua nova vida nessa dimensão humana, planejada antes de renascer, ou seja, antes da ressoma, ainda na condição de consciência extrafísica. Então, antes de renascer, a pessoa define um planejamento, planeja a sua vida humana. E isso é que nós denominamos de PROEX, né? Que é essa programação existencial. Então, aqui nós hoje já estamos num corpo físico. O que é importante é tentar relembrar o que é isso que eu planejei, o que eu pensei em estar executando nessa vida humana, né? Para que eu consiga realmente ter uma vida humana mais útil, mais assertiva, né? Com uma eficácia maior, ou seja, tirar um proveito dessa vida humana de uma forma bem pensada dentro da nossa evolução pessoal, tá? Aí são alguns temas estudados no curso intermissivo, tá? E eu vou contextualizar qual desses daí tem relação, por que da importância da inteligência financeira, do saber lidar com as finanças. A questão da abnegação, que é o processo da assistencialidade, é um tema estudado. A gente sabe que toda a programação existencial, um tema que é comum, né, isso daí é chamado de cláusula pétrea, ou seja, faz parte de toda a programação existencial, é o processo da assistencialidade. Toda a consciência que tem um planejamento organizado, ou seja, que passou por um curso intermissivo, que ele estudou antes de renascer, onde nesse estudo ele fez esse planejamento, essa pessoa tem nesse planejamento a assistencialidade, tá? A diferença é qual tipo de assistencialidade que é feito, que isso é diferente de consciência para consciência, mas é um tema necessário, tá? A assistencialidade, isso faz parte de qualquer PROEX. Reflexões. Também a consciência em evolução. Então, no curso intermissivo, a gente compreende que nós evoluímos, tá? Então, isso é estudado no curso intermissivo. O que é necessário para que eu faça, o que de repente é mais inteligente de ser desenvolvido na nossa existência, que vai nos promover uma evolução, tá? A autoconscientização multidimensional também é trabalhado no curso intermissivo, que é compreender a vida não só como essa vida intrafísica, mas sim as diferentes dimensões e como que elas podem interagir. A questão do parapsiquismo, como trabalhar o parapsiquismo, o desenvolvimento do parapsiquismo, justamente para compreender melhor a questão da multidimensionalidade, né? E como que eu posso utilizar dessa forma de comunicação, que é o parapsiquismo, que é uma forma de comunicação multidimensional. A questão da cosmoética, tá? Que é uma ética não apenas humana, física, mas sim uma ética olhando e compreendendo contextos evolutivos. Isso é a cosmoética. Você já se considera o contexto evolutivo, se considera as consciências, o nível de cada consciência. E a mesologia, que é o autodomínio da mesologia na Terra, tá? Então, onde que entra as finanças? O uso racional
das finanças tem uma relação muito grande com a mesologia, tá? Então, você estuda no curso intermissivo saber tirar o melhor proveito da mesologia, não ser engolido pela mesologia. Então, uma pessoa quando vem para cá e fica extremamente materialista, ela fica presa a objetos materiais, ela acha tudo lindo e maravilhoso e só fica focado no objeto material. Ela está deixando de desenvolver sua ProEx, porque no curso intermissivo a gente estuda tirar um proveito olhando a evolução. Então, eu vou utilizar um carro, preciso de um carro? Preciso de um carro. Você tem que se deslocar, às vezes, na cidade, você precisa... Aqui hoje tudo é distante, então você precisa ter um veículo de locomoção. Mas é uma forma útil. Você tem que trazer, claro, com uma utilidade para a sua ProEx. Preciso de um computador? Preciso. Se eu quero escrever um livro, se eu quero entrar em contato com as pessoas, é importante eu ter um computador de boa qualidade. Isso vai me ser útil na minha ProEx. Tá? Então, a diferença é você estar utilizando, e isso a gente aprende no curso intermissivo, o uso da mesologia para que a gente execute a ProEx, e não o contrário, né? Você entrar na vida humana e é engolida pela mesologia. Tá? Então, isso são objetos de estudo no curso intermissivo. E nesse caso aí, o que envolve esse autodomínio da mesologia, é necessário saber mexer com dinheiro. Tem gente que acaba sendo engolido pela questão das finanças e não sabe tirar esse proveito. Ok, gente? Voltando aí, que eu vi que algumas outras pessoas entraram. Quem quiser fazer pergunta, pode ali no chat, ali por escrito, tá perguntando, que eu procuro estar atendendo aí à medida que vai aparecendo os questionamentos de vocês, tá? Aí nós vamos entrar, eu comentei um pouco sobre ProEx, aí vou entrar num conceito que é inteligência financeira proexogênica, tá? O que é isso? É o uso da experiência e do discernimento econômico aplicados à execução da programação existencial, ProEx. Aí até foi o professor Hernandes Leite, ele escreveu um verbete chamado Inteligência Financeira Proexogênica. Ao final da apresentação até listo 4 verbetes interessantes relacionados a esse tipo de tema, da saúde financeira, lidar adequadamente com dinheiro, e os 4 verbetes estão relacionados com ProEx. Tá? Falo sobre dinheiro, mas relacionados a ProEx. Essa inteligência financeira proexogênica é um verbete, vocês podem acessar o site da Tertúlia, só digitar lá no Google, Tertúlia Online, vocês vão entrar no site da Tertúlia, tá? Onde tem lá os verbetes que vocês podem fazer download. Então vocês podem estar procurando fazer o download desse verbete aí, inteligência financeira proexogênica. E os outros que também mais à frente eu vou citar. Eu acho até que no YouTube tem essa transmissão dessa tertúlia do Hernandes, tá? Inclusive, com isso, nós montamos um curso. A Apex tem um curso EAD que é chamado Inteligência Financeira Aplicada a ProEx. Até depois, eu até vou comentar um pouco das datas, mas nós vamos estar realizando ele, se não me engano, é final de outubro que nós vamos estar realizando. Deixa eu pegar aqui. Daí, quem quiser depois também aprofundar, que é inclusive com o professor Hernandes, tá? O professor Hernandes Leite, com outros 2 professores aqui de Foz do Iguaçu, que é o Everaldo e o César, né? Começa em novembro, dia 4 de novembro. Então, início de novembro, até meados de dezembro, na Apex a gente tem um curso à distância, que é a Inteligência Financeira Aplicada a ProEx, tá? Aí, continuando, dentro dessa inteligência financeira proexogênica, a gente começa a compreender alguns pilares, são alguns conhecimentos fundamentais que é importante a gente entender. A base da inteligência financeira é a compra, ou seja, saber comprar, a questão da doação, que até há pouco teve o Ednelson que ele fez uma pergunta sobre isso. Então, a gente saber doar, em que momento doar, saber investir, saber mediar essa questão do dinheiro, em que momento que eu posso, de repente, fazer uma aplicação, ou em que momento que é interessante fazer um investimento, negociar, né, às vezes uma compra ou uma venda,
partilhar, né? Saber fazer com que, de repente, esse dinheiro eu compre algo que possa ser partilhado por demais pessoas, tá? Saber perder também, tá? Quem lida com dinheiro às vezes tem que saber perder, tá? Que isso vai acontecer e é natural, isso faz parte. O importante é ter uma compreensão disso. Poupar, né? A gente tem a cultura da poupança. Valorar, ou seja, saber dar o valor. E vender, tá? Saber vender. Eu vou abordar, eu acho que são 3 itens desses, tá? O seguinte vai ser o valorar, tá? Então, dar o valor nas coisas. Eu não vou abordar todos esses itens, tá? Esses pilares, no curso Inteligência Financeira, esse EAD que eu estava comentando, nós trabalhamos esses conceitos, todos eles, tá? Aqui eu não vou conseguir trabalhar todos, tá? Deixa eu só ver aqui uma colocação. Tem até... Tá. Foi a de Nelson, né? Tem até um filme muito bom, comédia, que fala sobre o consumo compulsivo e a consciência sobre finanças. Controle de gastos e prioridades. O nome do filme... Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. É bem interessante, ok? Eu não conheço esse filme, tá? Até vou procurar estar assistindo. Mas tem vários filmes interessantes relacionados a isso, tá? Mas uma boa dica, obrigado. Quem tiver alguma outra dica, tudo, vocês podem, fiquem à vontade de estar dando contribuição, tá? No caso aí de saber valorar, tá? Que é emitir juízo, valor sobre algo, é porque esse conceito eu selecionei porque é um dos mais complexos e ele gera um impacto direto na PROEX, tá? Então, o que é isso? Questão do valor histórico, tá? Que é o colecionador. Tem pessoas que vão gastar dinheiro e vão querer, às vezes, até pagar um valor a mais, muito superior, por uma questão de valor histórico, tá? Então, para aquela consciência, aquilo é importante, tá? O que a pessoa tem que começar a compreender, no caso do intermissivista, será que existe algum limite para esse tipo de gasto? E realmente, se eu for comprar algo com valor histórico, qual é a razão daquela compra? Né? Simplesmente é só para ter algo histórico? Para ter algo bonito na minha casa? Ou será que tem alguma razão, até mesmo de pesquisa? Tá? Que um pouco à frente eu vou colocar do valor científico e do valor existencial, né? Mas eu posso comprar algo histórico, mas com o objetivo da pesquisa. E não simplesmente só para comprar uma coisa histórica. Se a gente for observar, tem coisas que custam caríssimas, né? Tá tendo uma exposição do Elvis Presley, né, lá em São Paulo, com roupa, carro. Tá, gente, tem gente que compra e paga uma fortuna, né? Às vezes por um pedaço de roupa de um cantor, por um pedaço de cabelo. É um valor histórico, é um colecionador, Mas será que para o intermissivista ele simplesmente fazer isso sem ter um critério lógico não é uma perda de tempo? Às vezes pode ser um desvio, tá? Então é importante entender isso. Você pode comprar coisas históricas? Pode, como um objeto de pesquisa. De repente você quer fazer você quer ter um rapport com um determinado país, que você de repente acha que viveu na Holanda ali no século XVI. É interessante você comprar um objeto da Holanda daquela época? É interessante. Você vai criar um rapport com aquele país e com aquela época. Isso pode te auxiliar a ter um fenômeno que a gente chama de retrocognição, tá? Então é até interessante. Uma das formas de você incentivar a retrocognição é você pegar um espaço e colocar vários objetos daquela época. Você pode te predispor a ter experiência. Mas, ou seja, você está usando um critério de pesquisa. Aí você começa a ter uma utilidade para a tua programação existencial. E não simplesmente o valor histórico pelo valor histórico. Tá? Então, começar a dar sentido para aquilo que você vai investir. O valor sentimental, né, que é a questão do fã, né, que a gente comentou um pouco do Elvis Presley, ocorrem várias situações. Às vezes futebol, o cara quer a camisa assinada, só que aquela não tem muita utilidade. Tá? Então, o valor sentimental muitas vezes leva uma consciência a gastar algo, né? Às vezes aí num show,
sair daqui de uma determinada cidade, 3.000 quilômetros, só para assistir um show. De repente ela podia dar uma utilidade melhor para aquela condição financeira dela, e não ficar gastando, às vezes, com uma condição que é simplesmente por questão de ser fã, né? É lógico que se às vezes a pessoa gosta do artista, tá em algo que na sua cidade, aí tudo bem, você olha, o dinheiro que você vai gastar não é um valor tão significativo assim, é legal, e tá, não tem problema, a pessoa vai fazer uma coisa que ela está gostando. O que eu estou colocando aqui é a pessoa gastar algo de uma maneira irracional, tá? Aí está extrapolando, está sendo algo que vai até prejudicar uma reserva financeira, vai prejudicar outras tarefas que ela tem para realizar. Então, ou seja, algo que lhe prejudique em vez de estar auxiliando. É nesse sentido, tá? Valor midiático, que é a questão do consumismo, ou seja, a pessoa simplesmente apareceu algo lá na televisão, a pessoa quer comprar. Então ela começa a gastar para manter até um certo status por ter um determinado equipamento, uma determinada roupa, e que é porque está na mídia, está na moda, tá? Então é a questão midiática, isso gera um consumo muito grande. O valor conspícuo, que é da ostentação, às vezes a pessoa ela quer ter um gasto simplesmente para estar mostrando para os demais amigos que aquilo ali ela tem, tá? É interessante observar que tem algumas pessoas que está na moda, né? Os ricaços colocarem os carros dentro da casa, né? A garagem é dentro da sala, o cara coloca o carro importado dentro da sala, tá? Isso é uma forma de ostentação, tá? Para mostrar para os colegas, porque financeiramente é um dinheiro gasto que podia estar sendo utilizado para outras coisas, tá? Valor artístico, né? Às vezes as pessoas vão gastar algo com a arte que é algo até abusivo, que não precisaria gastar tanto. Uma coisa é a pessoa investir na arte como um investimento, tá? Às vezes vai comprar um quadro, vai comprar uma pintura, uma coleção de moeda, de selo. São coleções que são interessantes como investimento, tá? Agora, tem que olhar, às vezes ela vai comprar algo que não é um investimento, ela vai gastar um valor, às vezes de 50 mil reais num quadro que não tem, até às vezes uma arte até meio duvidosa, confusa, né? Então é esse tipo de cuidado que a pessoa tem que ter. Valor cultural, né? Às vezes gastar com a cultura, né? Aí a gente coloca conservador, porque tem pessoa que gasta com a cultura, tá? A cultura ela é conservadora, né? Então às vezes a pessoa ela vai querer determinadas roupas num determinado local, de estar se vestindo, então ela vai gastar demais com isso, tá? E de repente a realidade dela é outra, tá? No próprio trabalho, ela não precisaria estar com aquela cultura, ainda alimentando aquele tipo de cultura, né? Ela já poderia estar numa condição diferente. Valor utilitário, ou seja, você realmente gasta com algo que é útil. Esse é um valor mais, eu diria, mais saudável. Todos aqui são neutros, tá? Nenhum deles a gente pode afirmar esse é negativo e esse é positivo. Não dá para se falar isso, tá? Lógico que tem alguns que tem o número de incidência, ele é uma tendência mais positiva. Você vai pegar o valor utilitário, já está falando, você comprar algo, você dá valor em algo que é útil para a tua necessidade. É óbvio que isso é mais positivo. É lógico que você pode comprar algo e usar ele de forma errada, tá? Não é isso. Mas o objetivo aqui é a utilidade. Valor comercial, né? Que é o investidor. Às vezes você tem aquilo ali que você quer fazer um investimento, você vai pagar aquele valor. Valor científico, é algo que vai te favorecer na tua pesquisa. Então aquilo é tendência a ser mais favorável, mais positivo, porque você dá valor em determinados investimentos, né? E o valor existencial, que você vai dar valor em algo que tem relação com a tua existência, tá? Então, citando alguns exemplos, eu vi que teve um que fez uma colocação ali, né? A questão do valor científico, eu tenho uma pessoa conhecida que ela suspeita de uma vida anterior, tá? E comprou esse livro da Inglaterra, um livro original, e pagou ali em torno de 300 reais, tá? Um livro que aparentemente é um livro fino, que não precisaria valer tudo isso.
Então aí você tem variáveis. A pessoa tem a questão histórica? Até tem, tá? Porque é um livro antigo. Mas não é esse o foco dela. Essa pessoa ela tem uma suspeita de ter uma relação com aquela vida. O foco ali foi o valor científico, tá? E o valor existencial, porque tem a relação com a existência dela, a compreensão da sua vida anterior, tá? Então, esse tipo de situação faz com que a pessoa ela pegue um dinheiro e gaste, tá? O importante é entender isso. O que te faz gastar? Qual é o valor que te chama a atenção, que te faz gastar, tá? Deixa eu ver só o que foi feita uma colocação ali. Ali foi feita a colocação: gastar com objetos bélicos e baratrosféricos. Objetos, nesse caso objetos bélicos, eu já vi muitas situações, às vezes museu tem várias armas, tanto armas brancas, né, espadas, facas, como armas de fogo, tá? E às vezes são armas antigas. E isso tem um valor histórico? Tem um valor histórico porque retrata aquela época. Só que é negativo, né? Que é esse caso aí de objetos bélicos. E às vezes tem pessoas que realmente fazem coleção de objetos bélicos, né? Já conheci algumas pessoas em relação a isso, e a energia é péssima na casa da pessoa. Isso é um bagulho, né? A gente chama de bagulho energético. É melhor ela se desfazer disso, tá? É lógico que aí eu começo a observar que tem dentro desses valores, tem alguns que podem ter um uso mais positivo, tá? Então, como que a pessoa pode, qual deles são os mais prioritários e como fazer esse uso mais positivo, tá? Você pega ali, valor conspícuo, ostentação. A gente pensa, não, isso é tudo negativo. Não é negativo sempre, tá? Às vezes você tem que ter um carro bom, porque você vai se relacionar com o prefeito, vai se relacionar com o governador. Você precisa ter uma condição que demonstre que você é uma pessoa que de repente é um empresário, que é um responsável por uma grande empresa. Você precisa ter uma certa estrutura que passe essa informação. Então a ostentação, ela também, às vezes, você tem que ter um certo nível, dependendo da condição. Agora, o problema é quando a pessoa começa a fazer isso de forma abusiva. Aí é negativo, tá? Então, todos eles podem ter variáveis positivas, né? Ou negativas. Algumas prevalecem um pouco mais do que em outras. Ok? Tudo bem, gente? Quiserem perguntar, eu vi que o Ednelson ali que está contribuindo, mas os demais fiquem à vontade de estar colocando ali. Aqui é só para a gente entender essa paraxiologia, né? Valor científico, valor proéxico e valor subsistencial, tá? No valor científico, aí nós temos o pesquisador. O que o pesquisador ele gosta na questão de Pensene? A refutatio Pensene, que é da refutação, do questionamento, do debate. Esse é o papel do pesquisador, tá? Ali nós temos um exemplo ali que é o do Stephen Hawking, né? Ele, uma cadeira, né? Ele está perdendo todos os movimentos, né? Do seu soma, e ele numa condição ali, uma câmara espacial, né? Flutuando. Ele é um dos maiores cientistas que pesquisa fenômenos relacionados ao espaço, né? Então, ou seja, ele tendo uma experiência para ele achou interessante, tá? Ele quis aquilo, tá? Valor proéxico. Ali nós temos a questão do intermissivista, que é o que é o intermissivista? É proexo pensene. O intermissivista é aquele que pensa muito na sua proex. Ali tem um desenho, ele está um pouquinho pequeno, mas é a pessoa deitada na cama e se projetando. Então a projeção lúcida é algo que o intermissivista dá valor, né? Então o que é necessário fazer para que eu possa ter um parapsiquismo? Desenvolver uma projeção ou outros fenômenos parapsíquicos. O intermissivista ele vai dar valor para isso, ele vai dar valor para a sua proex. Ele acaba investindo em atividades, em leituras, até no seu tempo, igual aqui está todo mundo assistindo uma conferência relacionada a proex. Então o intermissivista ele gasta algo dele, nesse caso aqui não é pago, mas está gastando tempo,
A pessoa faz o investimento porque aquilo tem importância para a ProEx dela, tá? Então, o intermissivista ele tem a tendência a valorizar aquilo que está relacionado à sua ProEx. Valor subsistencial, que é o valor da vida, da subsistência, né? Que é a grande maioria das consciências, tá? Que ela está pensando mais nela, que é o ego pensene, tá? Então, é o valor da subsistência. Aqui nós estamos dando um exemplo da falta do valor subsistencial, tá? Que é a pessoa com a asa delta, né? Então ela se dispõe a querer pagar para voar de asa delta. Isso é contra a vida, por isso que a gente deu o valor da falta de valor subsistencial. O valor de subsistência, a pessoa às vezes vai se alimentar, ela vai pagar um valor para aquilo, né? Então é o valor dela se manter viva, tá? O exemplo ali é o anti-subsistencial. A inteligência financeira também tem a relação com saber comprar, né? A gente falou aquela hora de saber valorar, né? O saber comprar, nós temos a questão de olhar a utilidade, o preço e o momento. Essas são as 3 variáveis que a gente utiliza mais no momento, numa compra. Então, entender, será que aquilo é útil? Ou seja, a compra daquele objeto, aquilo que eu vou fazer uma compra de uma roupa, de um objeto, um computador, o que for, um carro, aquilo lá vai me ser útil? Eu estou precisando daquilo? Aquilo lá vai me auxiliar em algo? É necessário? Isso é utilidade. O preço qual o preço em relação àquela utilidade? Será que o valor está adequado? Ele vai me atender à necessidade de fato? Será que eu vou ter algum retorno com aquilo? Ou seja, seria quase que um investimento. Tá? Então, será que esse preço ou está abusivo? Né? Então, a pessoa ela tem que saber analisar a utilidade e o preço, se está adequado ou não. Fazer vários orçamentos. Né? E o momento. Será que é o momento de eu fazer aquela compra? Às vezes é o caso de esperar, aguardar mais um pouco. O interessante é sempre usar aquela técnica. Né? Você quer, de repente, vai num shopping, olha, vê uma roupa interessante, deixa para o dia seguinte para comprar. Vai lá, experimenta, vê se gostou, achou, ficou legal, tal. Não compra no dia, deixa para o dia seguinte, né? Então espere um momento mais adequado, porque às vezes a gente fazendo isso, deixando para o dia seguinte, a gente vai perceber que aquilo lá não tinha utilidade, não era o momento, não estou precisando, hoje eu também não estou precisando daquilo, eu posso aguardar um pouco mais, tá? Então são 3 variáveis que é interessante na hora da compra. O saber poupar, né? Por que é tão difícil poupar? A gente vai comentar um pouco sobre isso também, tá? São essas 3 variáveis que eu vou falar, tá? Eu não vou abordar todas aqueles pilares que nós tínhamos mostrado antes. Mas a poupança a gente vai falar, até porque a gente vai falar de orçamento, sobre reserva financeira, então é importante saber poupar. Por que é tão difícil poupar, né? Tem 2 situações aí principais, né? A questão das imaturidades emocionais, né? Que é o psicossoma mesmo. Às vezes a pessoa não é ansiosa, ela não consegue fazer uma reserva, né? Ela quer algo e ela quer lá para agora, ela não consegue esperar. Então é uma imaturidade emocional, tá? E a ignorância econômica financeira. Às vezes a pessoa não tem noção de juros, não tem noção de uma matemática financeira, que é onde você trabalha essa questão de juros simples, juros compostos, ou seja, a consequência disso. Então, em alguns momentos a pessoa acaba comprando coisas a prazo e acaba comprometendo o seu orçamento, né? E ela acaba se endividando e aquilo lá vai gerar uma dificuldade futura para ela, tá? Então vamos lá. Eu vou entrar nesses 2 itens, nessas 2 variáveis, tá? O valor afetivo ao dinheiro também acaba influenciando, tá? Então a pessoa tem ali, nesse caso emocional, que a gente vai abordar. A pessoa tem um desejo pessoal, né? O que é importante a gente entender que às vezes esse desejo ele vai ter esse custo, tá? E esse valor efetivo, ou seja, o dinheiro, às vezes faz com que a pessoa ela gaste o dinheiro rapidamente, né? Por conta desse desejo,
tá? Ou tem pessoas que não, tem pessoas que realmente se seguram, vão guardando dinheiro, ou seja, o valor relacionado ao dinheiro é mais da economia, não é tanto do gasto, do atender aos seus desejos de uma forma rápida. A diferença está aí. Será que a pessoa, esse desejo dela, pode esperar mais um pouco? Tá? Isso que a gente vai estar discutindo. Aí nós temos aí, do psicossoma, o que vai influenciar nesses desejos, né? Nessas imaturidades emocionais, né? Tem casos que são patologias, né? Tem pessoas que realmente são extremamente ansiosas, não conseguem guardar dinheiro nenhum, e que às vezes é uma patologia, a pessoa tem que procurar um psicólogo, né? Pode ser até uma doença, tem pessoas que realmente gastam dinheiro sem conseguir fazer nenhum tipo de reserva. Tem outras pessoas que já é comum de ter, pessoas que são os acumuladores, que vão só acumulando, também não sabe gastar, às vezes a gente tem que comprar as coisas, né? Ela não usa essa racionalidade, então é uma patologia, algumas vezes é psicólogo, algumas vezes é psiquiatra para estar auxiliando. Existe também a questão do pensamento religioso, o dinheiro, né? A culpa por receber dinheiro, né? Isso é algo que não é positivo para a ponta da Proex. A Proex é importante que a pessoa tenha dinheiro, sim, ela tem que ter reserva, ela tem que guardar dinheiro, ela tem que saber usar essa reserva no ponto de vista até como segurança para a sua vida, né? Então esse pensamento religioso que não ficar fazendo, acumulando, tem tanta gente com pouco, eu vou ter um muito, né? Gente, é uma questão de racionalidade, a pessoa tem que saber se organizar com isso, né? E saber realmente guardar o dinheiro e dar um uso cosmoético para o dinheiro, tá? Então não tem nada demais ter dinheiro, tá? Então essa questão do voto de pobreza cria dependência do outro. Então quem tem esse voto de pobreza, a pessoa realmente ela se torna uma dependente, né? E isso sim é que não é assistencial. Você está promovendo uma dependência. O ideal é que você seja o mais independente possível para que promova a assistencialidade, né? Ao contrário. Mitos, ilusões, misticismos, pensamento mágico. Tem pessoas que, nessa questão financeira, tem ilusões que de repente vai ganhar dinheiro de forma fácil, vai chegar alguém que vai dar um monte de dinheiro para ela, que ela vai jogar na loteria, vai ganhar de forma fácil milhões, tá? Isso é uma ilusão, né? Misticismo, tem pessoas que às vezes vão por uma questão mística ter fazer pedidos para que ganhem dinheiro, tá? E achando que isso vai resolver, não vai. Tem muita gente que faz pedidos em centro de umbanda para ganhar dinheiro. Isso não vai fazer com que a pessoa ganhe dinheiro, tá? E mesmo assim, o dinheiro fácil normalmente vai fazer com que ela fique com o rabo preso, tá? Então não tem pensamento mágico, ela vai criar uma ideia maravilhosa que ela vai ficar milionária de uma hora para outra. Não, normalmente as ideias que dão dinheiro, que as pessoas tiveram que ralar muito para criar essas ideias e para construir aquela proposta, né? Que isso está relacionado com o empreendedorismo, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. Ednel, você realmente conhece pessoas que não se sentem dignas do que ganham. Chegou até ser engraçado. Meu avô, por exemplo, estava adoentado e não deu som, pedindo que tem que deixar dinheiro do lado dele. Isso é uma das coisas que a gente sabe, que dinheiro a gente não vai levar para lugar nenhum, tá? O dinheiro é para usar nessa vida humana. A gente tem que saber usar o dinheiro, para que a gente consiga ter uma melhora na nossa existência. E somar, o dinheiro vai ficar, tá? Então aí é uma situação. Nesse caso aí, a pessoa deveria estar pensando em como distribuir esse dinheiro sem dar problema. Porque às vezes a gente dá dinheiro para as pessoas, vou dar 500 mil, né? A pessoa está morrendo, ela vai deixar uma fortuna, não é uma fortuna, né? Uma reservinha financeira ali de 500 mil para a pessoa. Às vezes, se você não prepara, não educa a pessoa para que ela receba aquele dinheiro, então um neto, um filho, a pessoa às vezes não vai ter maturidade, ela vai pegar aquele dinheiro e vai torrar em festa, vai comprar um carro importado que vai às vezes provocar um acidente. Então a questão da educação financeira, isso é muito sério.
A gente tem que ter responsabilidade com isso. Então, quem tem dinheiro, saber educar as outras pessoas para quem você vai destinar o dinheiro, né? Isso sim que é importante, que você está pensando de uma maneira assistencial, tá? Correlação, dependência econômica e dependência emocional, né? Tem pessoas que a questão da emoção, ela fica totalmente perturbada se ela tem dinheiro ou se ela está na dívida, e acaba afetando demais, tá? Tanto a questão da emoção, em alguns casos, mesmo a falta ou o excesso, né? Afeta demais. Então tem que olhar, observar essa habilidade de uma maneira mais natural, com dinheiro mais racional, né? A questão do consumismo. Tem pessoas que às vezes hoje eu estou triste, vai lá e compra 10 camisas, né? Para ficar mais à vontade, né? Isso é uma fuga, tá? Mas tem muitas pessoas que fazem isso, tá? Também é uma questão de não ser racional, tá? Do ponto de vista assistencial, às vezes é interessante você comprar um presente e dar um presente a uma pessoa, tá? Isso é uma maneira de doação, mas através de um bem, né? De um presente. Às vezes você realmente observa, você vê uma pessoa triste, né? E a pessoa gosta de algo. Você compra aquilo que ela gosta e dá de presente. Aquilo vai fazer com que a pessoa se sinta melhor, tá? E isso é inteligência, é usar a inteligência para fazer uma assistência, tá? Isso é muito, a gente pode utilizar muito isso. Às vezes uma pessoa, ali o Mário está colocando, se é TACOM, é TACOM sim, tá? E às vezes a TACOM ela é necessária, tá? Você tem lá, vou citar um exemplo, eu tenho uma família, meus pais, que eles são pessoas muito simples, eles não estudam, já estão já bem de idade, já estão próximos aos 80 anos e praticamente semi-analfabeto, tá? Não tem nada a ver com Conscienciologia, não vou chegar lá às vezes fazer um esclarecimento, né? Eu sei que minha mãe, ela adora o Dia das Mães, o aniversário dela, ela gosta de ser lembrada. Ela fala que não, né? Mas ela gosta. Você sabe quando uma pessoa gosta de algo. Gente, não tem nada demais se chegar e comprar um presente e dar para a pessoa. Ela vai se sentir bem com aquilo. É TACOM, mas é assistência. Aquilo lá é algo que marca algo bom, algo positivo para a pessoa. Isso é importante. Minha dupla é da Conscienciologia, tá? Mas às vezes ela não está bem, às vezes está triste, porque é normal. Tem dias, a gente ainda não ninguém aqui ainda é desperto. Tem dias que às vezes nós estamos melhores, pode ter algum dia que a gente fica um pouquinho mais cansado ou mais triste, acontecer algumas situações na nossa vida que fique triste. Quando eu observo isso, eu já compro um presente, eu dou um presente para ela, eu sei que ela gosta. Qual o problema? É TACOM. Só que até tem eu não me lembro se tem um verbete que foi escrito, mas eu acho que foi escrito um verbete, que é o mimo energético, né? Isso é um mimo energético. Você dá um presente com a melhor das energias possível. É claro que quando você faz isso, você está agradando a pessoa, ela vai se sentir bem. Quando ela se sente bem, aí sim, você até pode entrar com uma tarde, com esclarecimento, em algum momento, tá? Mas quando uma pessoa não está bem, gente, tem hora que tem que ser assim mesmo, ajudar a pessoa a se levantar, senão você não adianta querer esclarecer que ela está para baixo, tá? Você tem que ajudar a pessoa, a gente tem que saber fazer isso, tá? A Lara colocou bonitinho, mimo energético, é isso mesmo. Dá uma olhada que eu acho que tem um verbete, mimo energético, tá? Isso é bastante até discutido na tertúlia. Essa técnica de dar um presente, o Valdo sugere muito isso. Às vezes é uma pessoa assim que na família, né, uma mãe, um pai que tem uma briga, né, que tem uma discussão ali familiar, uma sugestão que ele sempre dá, né? Olha o que a pessoa gosta e dá de presente. Não vai entrando no assunto direto para a pessoa, se a pessoa é teimosa, não vai adiantar, não vai resolver. Agrade a pessoa, né? Ganhe confiança, ganhe rapport, crie o rapport. Aí que a gente consegue fazer assistência, tá? Deixa eu ver aqui, a Daniela. Minha mãe é muito exigente, quase sempre ela encontra algo para reclamar dos presentes que dou. Tem que olhar, às vezes tem pessoa que às vezes é do temperamento, tá? Mas pelo menos ela está tendo algo para reclamar, né? O duro é quando a pessoa ela fica isolada e nunca é lembrada, tá? Então a questão só é a abordagem. Tem pessoa que tem
esse padrão eu não conheço, né? Obviamente, mas às vezes tem pessoa que tem um padrão de às vezes olhar por defeito, reclamar bastante. Mas não é por isso que a gente vai deixar de dar presente, ou que vai deixar de agradar a pessoa. O importante é a intenção. Se a gente tem a intenção de estar agradando a pessoa, de estar ajudando ela, a gente pode realmente dar um presente com a melhor das energias, né? Isso daí vai, aos poucos, vai marcando, vai vincando essa informação positiva para aquela consciência, tá? Isso acaba se tornando importante, às vezes num momento, igual aquela hora foi colocado de uma pessoa que está no momento da dessoma, né? Do avô ali do nosso colega. É importante a pessoa ter referenciais positivos, tá? Isso vai ajudar no momento da assistência. Deixa eu ver aqui, Gisela. Mas se a pessoa reclama, não gera pensamentos negativos? Tá, a pessoa está reclamando. Quem está dando presente tem que dar com a melhor das energias possível, tá? Às vezes tem pessoa que vai reclamar, tá? A questão é que você tem que pensar o presente, tem que olhar, às vezes tem que surpreender a pessoa. A surpresa é um momento importante, tá? Muitos momentos de assistência a gente tem que fazer a surpresa, tá? Isso vai ser marcante para a consciência, tá? Tem que olhar a maneira de fazer. Sempre observe isso, a técnica. Às vezes a gente está usando uma abordagem que não está sendo a melhor, tá? Tente uma abordagem um pouco diferente, mas que realmente algo assim, que é uma lembrança positiva, isso sempre tem ganhos, tá? Às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. As pessoas têm dificuldade de agradecer, né? Quando a gente ganha algo, eu lembro que eu demorei tempo para entender e aprender a fazer isso. É difícil de falar obrigado, né? As pessoas não sabem agradecer, né? A gente ganha algo, a gente fica meio sem graça, né? Eu pelo menos era assim, eu era muito tímido, então eu ganhava algo e ficava meio sem graça. Eu demorei para entender o que é agradecer. Pô, aquela pessoa está me dando um presente, ela está lembrando de mim, né? Então a gente agradece a pessoa. Mas tem pessoas que têm dificuldade de fazer isso. E normalmente essas pessoas que têm dificuldade, elas realmente são mais materialistas, elas são mais egóicas, tá? E é importante quebrar esse gelo, tá? E às vezes a gente leva tempo. Às vezes essa questão de dar um presente, um mimo energético, gente, às vezes você tem que dar presente. Às vezes vai ali durante vários anos, até que a pessoa aprenda, ela goste, ela sinta falta, ela tenha um respeito, né? Ela tenha um carinho, né? Não é todo mundo que sabe ganhar, né? Eu tenho, na verdade tinha minha avó, que ela faleceu há pouco tempo, eu dava um presente, eu podia passava alguns anos que ela morava em outra cidade, ela estava com um presente. Ela colocava na estante, ela se sentia o maior orgulho. Não é todo mundo que sabe fazer isso, tá? Mas é importante as pessoas aprenderem, tá? A gente tem que ajudar, é uma maneira de fazer com que a pessoa fique aberta e ela saia do ego dela, né? Deixa eu ver aqui, a Daniela, o problema é que eu acabo me chateando com isso. Então toda vez que procuro, fico muito tenso tentando agradar. Daniela, aí você tem que resolver isso. Ou seja, você também tem que dar um presente e não esperar que ela vai agradecer, tá? Às vezes você está querendo já está esperando uma resposta. Ou seja, você quer entregar algo e quer uma resposta, né? Às vezes não é assim. Quando a gente doa algo, a gente tem que doar e, sabe, doar com o maior das energias, com carinho para a pessoa e não esperar retorno. Você deve estar esperando muito retorno e acaba ficando chateado, tá? Às vezes a gente tem que dar um tempo para a pessoa, né? Às vezes a pessoa realmente ela não sabe agradecer, ela não é... Meus pais estavam comentando que eles são pessoas já de idade, são pessoas muito simples, viveram um tempo no sítio, sabe? São pessoas simples. É outra realidade, às vezes não é muito da cultura. Hoje não, né? Hoje, no caso deles, eles já aprenderam. Sempre quando eu viajo para lá, eu levo um presente. Eles já aprenderam a lidar com isso, tá? Mas no início não é fácil para eles, não. A cultura é muito difícil, né? Então, eu não sei se é o caso, né? Aqui eu coloquei, deixa só que eu passei ali, aquela hora nós comentamos da questão psicossomática, que é mental somática, né? Tem pessoas que têm dificuldade com as operações matemáticas, inexperiência pessoal em lidar com finanças,
que é o analfabetismo econômico. Então é importante a pessoa estudar para compreender como relacionar com o dinheiro, tá? Dentro do aspecto consciencial, nós temos a questão do patrimônio consciencial. Então, quando a gente lida com dinheiro, a gente pode construir um patrimônio consciencial, sabendo lidar com as finanças. Então, intraconsciencial, acúmulo de trafores, né? Você desenvolve trafores, né? E um deles pode ser a educação financeira, tá? Isso é um patrimônio que você vai construindo, um patrimônio consciencial. Isso não é um patrimônio material, tá? Mas você pode utilizar dessa relação para aprender algo consciencial. Questão mental somática, desenvolver parasinapse empreendedora. Ou seja, a pessoa que é empreendedora, que cria negócio, que não fica parada, querendo esperar que tenha um emprego só recebendo dinheiro. Sim, ela se torna ativa no processo, ela quer, não, vamos criar algo, ela vai à frente do processo, ela atrai outras pessoas para participar junto. E isso ela desenvolve parasinapse, que inclusive vai ajudar ela no processo assistencial também. Tá? Isso, quem sabe lidar com dinheiro acaba desenvolvendo isso. Questão econômica, acúmulo de bens úteis à ProEx, né? Então você começa a acumular vários bens que você tem uma utilidade para a tua ProEx. Não é o ter o bem por ter, né? Você tem um computador por ter um computador sem dar um uso. Você começa a dar um uso para a tua ProEx, né? Para escrever artigo, qual o melhor computador que você acha que vai te atender, para escrever um livro, né? Então você começa a ter bens úteis para que te auxilie. Questão da cosmoética, né? Acúmulo de valores pessoais. Quem começa a lidar também com questão financeira, começa a desenvolver também alguns valores. Bem ao final da apresentação eu vou tratar desse assunto da questão da cosmoética. Alguns valores que a gente acaba, princípios que a gente acaba desenvolvendo de como lidar com o dinheiro, tá? Interconsciencial, experiências conviviais, né? Quem acaba se relacionando com finanças, você vai se relacionar com outras pessoas, você vai ajudar outras pessoas, e isso vai te dando muita experiência de convívio, né? E a questão interassistencial, que é o uso dos patrimônios, do patrimônio em favor de todos, tá? Então a gente usa esse patrimônio realmente para ajudar as pessoas, tá? Tem muitas pessoas aqui na Conscienciologia que tem já um pé de meia, já tem uma reserva financeira muito boa e que às vezes ela está ajudando a construir um laboratório, às vezes ela ajuda aqui na questão de doação de livros, então ela contribui em favor de outras pessoas, tá? Aqui o orçamento pessoal, vou passar algumas ideias de orçamento, né, na questão financeira. Aqui eu até vou passar algumas ideias mais técnicas de orçamento e depois de indicadores financeiros, que é a econometria, tá? Então o orçamento basicamente é uma técnica de planejamento econômico aplicada à previsão de entrada e saída de recursos financeiros em determinado período de tempo. Isso é até um conceito muito comum, hoje tem muitos livros relacionados ao orçamento financeiro pessoal, tá? É interessante a compra de alguns até para entender. Quem tem dificuldade tem que estudar mesmo, procurar alguns livros que vão auxiliar no entendimento dessa questão do orçamento pessoal, tá? Tem um autor que é Mauro Halfeld, que é um professor até da Federal do Paraná, aqui de Curitiba. Ele tem um livro que é Investimentos, Mauro Halfeld. É um livro bem barato, quem quiser comprar, ele é muito bom. Ele dá uma ideia geral, tanto de orçamento como de investimentos de finanças pessoais, tá? Bem interessante, tá? É Mauro Halfeld, tá? É só digitar no Google que vocês vão encontrar nas livrarias. Ele é um best-seller desses autores, tá? Questão de orçamento, uma linguagem bem simples e bem básica, a gente tem receita e despesa. A redução disso, ou seja, a receita menos despesa vai me dar o saldo. Esse saldo pode ser positivo ou negativo, tá? Que esse saldo é um que vai te mostrar a saúde financeira, né? O certo é sempre ser positivo, tá? Que aí você começa a ter dinheiro para estar acumulando. Na organização do orçamento, né? Então nós temos receita e despesa. A gente pode organizar isso, tá? No caso da receita, né, a gente não tem tanta autonomia com as receitas.
Você influenciar na tua receita, às vezes leva um certo tempo. Você, para ampliar, para aumentar a tua receita, às vezes vai levar 6 meses, às vezes alguns anos, tá? Portanto, se você quer ter um equilíbrio financeiro, a maneira mais rápida é mexer nas despesas, tá? Porque a receita ela é de médio a longo prazo, tá? Então, no caso das despesas, ela é organizada em três, a gente poderia separar ali em 3 variáveis: as despesas fixas, despesas variáveis e despesas supérfluas, tá? A gente vai tratar um pouquinho dessas daí. No caso das despesas fixas, né, é aquilo que são despesas ou custos invariáveis, ou seja, tanto em relação ao valor, ou se é imutável, ou seja, sempre vai ocorrer, tá? Às vezes tem variação do valor, mas sempre vai acontecer. Então, ali alguns exemplos. Aluguel. Normalmente o contrato é para 1 ano, então dentro de 1 ano você sabe qual é o valor que você vai estar pagando. Quem não paga aluguel, às vezes tem um financiamento de casa, você tem lá uma despesa fixa, tá? É um financiamento que você tem com a Caixa Econômica, no exemplo, tá? Quem não tem nenhum desses dois, ótimo, você não tem essa despesa, uma casa própria, é o ideal, tá? Condomínio é uma despesa fixa, todo mês vence. É lógico que pode ter uma pequena variação ali do condomínio, mas você sabe que todo mês tem condomínio, ela é imutável, você tem que pagar. Se você mora num prédio ou num condomínio fechado, né? Aí você tem o condomínio. Diarista, então se você tem uma diarista ou uma empregada doméstica, você sabe que isso é uma forma de despesa fixa. Aí prestações, se você compra lá uma geladeira em 12 vezes, é uma despesa fixa, você tem aquelas parcelas, você já conta com isso. Supermercado, plano de saúde, seguro, por aí vai, tá? Então despesa fixa é aquilo que você sempre vai ter, tá? Você não consegue, porque isso daí você não vai conseguir mexer muito, tá? A não ser se você fizer uma troca de algum local, igual uma residência. Aí tudo bem, mas tudo isso, uma despesa fixa, a mudança, ela é de médio e longo prazo também, ela é difícil de você mexer, tá? Já a despesa variável, aí é algo que você consegue mexer num intervalo de tempo mais curto, tá? Então aí, energia elétrica, você consegue, você pode reduzir, tirar, trocar lâmpada, usar de uma forma mais breve, chuveiro, não acender tantas as luzes da casa. É uma maneira de você controlar rapidamente a energia elétrica, você consegue. Consumo de água, mesma coisa. Consumo de gás, mesma coisa. Você consegue influenciar diretamente. Em 1 mês você consegue baixar esses valores, tá? Telefonia, despesa com saúde, ou seja, consulta, exames, isso você consegue. Diferente do plano de saúde que todo mês você tem que pagar, tá? Manutenções diversas, você consegue às vezes adiar uma manutenção. Então, ou seja, tem as despesas fixas que são difíceis de mudança, se levam um prazo maior, é de médio e longo prazo. E as despesas variáveis que rapidamente você consegue interferir de um mês para o outro, tá? E nós temos também as despesas que são as despesas supérfluas, tá? As despesas supérfluas é aquilo que ultrapassa as necessidades básicas. Então você pode simplesmente cortar aquilo lá. Você pode de um mês para o outro, você deixa de fazer. Ali nós temos exemplos, né? Restaurantes, bares, viagens, diversões, clube, vestuário, gastos com beleza. Ou seja, você consegue fazer alguns cortes, tá? Então quando você vai fazer esse controle de gastos, de despesa, você consegue atuar mais facilmente nas supérfluas e nas variáveis, tá? Nas fixas você vai ter dificuldade. Então é uma maneira de você fazer um controle ali, tá? O que é interessante, que ajuda na compreensão dessas despesas, é organizar em centro de custos. Tanto despesas como receita também a gente consegue organizar em centro de custos. Então, centro de custos são unidades ou departamentos com custos ou despesas que lhe possam ser imputados. O objetivo, a decomposição de custos gerais em centros específicos vão facilitar essa visão da despesa. Então, vamos olhar alguns exemplos aqui, tá? Eu já estou entrando num assunto que é um pouco mais técnico de finanças, tá? Se alguém tiver alguma dúvida também, questione, tá? Depois eu volto no aspecto mais consciencial também, tá? Centros de custos, aí a gente tem alguns exemplos. Moradia,
transporte, alimentação, telefonia, saúde, educação, vestuário. Aí são alguns exemplos. Deixa eu mostrar aqui, que daí a gente desmembra ele. Eu estou fazendo uma síntese bem breve, tá, sobre orçamento. Então, ali, ó, moradia, centro de custos. O que compõe a moradia? Aluguel, condomínio, IPTU, energia elétrica. O que é importante? Vocês organizarem, ter um orçamento pessoal. Esses dias eu fiz uma oficina sobre esse tema, aqui na Apex. Nós tínhamos 6 pessoas participando, tá? Nenhuma das 6 pessoas tinha um orçamento pessoal, tá? Eu tenho orçamento pessoal desde os 18 anos, tá? Eu tenho 40, eu tenho orçamento pessoal tem 22 anos. Eu não admito a pessoa não ter um orçamento pessoal. Eu acho uma coisa assim que a pessoa perde totalmente a organização da sua vida, tá? Ou seja, é importante, é lógico que eu falo assim, não admito, mas eu observo que isso é uma coisa natural, é muito difícil, por incrível que pareça, de encontrar alguém com orçamento. Gente, eu fui fazer faculdade, eu já fiz orçamento, eu já sabia tudo aquilo que eu recebia, como que eu gastava, controlava tudo, é lógico que quando você não tem dinheiro, você controla, eu acho que mais. Eu lembro que eu contava os centavos, né? Hoje eu consigo comprar um bombom. Tinha dia que eu não conseguia comprar um bombom, tá? Quando você vai tendo um pouco mais de dinheiro, você acaba ficando até um pouco mais relaxado com isso e às vezes você deixa isso de lado. Quem deixa de lado, não tem um orçamento pessoal, a pessoa vai se descontrolar. Ela perde noção da vida dela, onde que ela está gastando, tá? Então aí a gente está colocando no centro de custos, que é importante. Quanto que eu gasto em moradia? Tá? Será que está em excesso? Será que eu posso economizar ali? Quanto que eu gasto em alimentação? Será que está abusivo? Será que conseguiria controlar? Aí você começa a visualizar. Por isso que é importante o centro de custos, tá? Isso é comum. Eu sou administrador, né? Eu implanto isso em empresas. Eu trabalho inclusive com deixa eu voltar aqui, que ele avançou. Eu trabalho até com gestão de crise. Eu pego instituições, empresas em crise financeira para tentar recuperar financeiramente a instituição, tá? Então isso é interessante. Deixa eu só voltar aqui que ele avançou. Isso. Orçado e realizado. Então o orçamento, quando a gente cria, normalmente a gente tem as receitas, que normalmente a gente coloca no início, e as despesas organizadas em centro de custos, tá? Eu vou mostrar um exemplo, e normalmente a gente tem o planejado e cruza com o realizado. Só que eu acho que aí vai ficar pequeno para vocês, tá? Deixa eu aumentar. Deixa eu ver que ela vai aumentar. Isso. Tá? Então aqui, ó, deixa eu aumentar mais um pouco. Normalmente no orçamento, a Hugo colocou, se eu sou da Roper, sim, eu trabalho é uma consultoria, tá? Que é a Roper. Eu tenho aqui o previsto, deixa eu ver aqui o que a Gisela colocou, pessoa, eu não entendi. Previsto e realizado. Na coluna do previsto, normalmente a gente coloca lá a receita no início. Fala, tem que apertar no mais para dar zoom. Quem quiser dar zoom, tem do lado, ali no slide, vai ter do lado direito uma pequena lupa, tá? Só dá o zoom nessa lupa, que aí vocês conseguem aproximar um pouco melhor a imagem, tá? É só se localizar ali no campo do slide, à direita tem um desenho ali de uma lupa, tá? Vocês podem apertar que daí melhora o zoom. Então, logo no início a gente tem a receita, a despesa e o saldo, tá? Foi colocado ali uma síntese dessa informação. Quem quiser depois pode passar um e-mail para nós que eu mando. Eu tenho uma planilha financeira, eu tenho 2 modelos de planilha financeira. Até porque a gente utiliza isso no curso Inteligência Financeira, tá? Eu posso encaminhar, quem quiser eu mando o modelo para vocês, tá? Então eu tenho ali as despesas, foram classificadas em centro de custos, tá? Então eu tenho ali a habitação, todos os centros de custos,
Funcionário, no caso ali, né? Empregada doméstica, né? Eu tenho ali o centro de custo. Transporte, e eu vou lançando essa despesa. E eu posso fazer o realizado, quanto que eu gasto, tá? Quem quiser daí no e-mail, eu mando um que ele vai gerando, inclusive, os gráficos por centro de custo. Então você visualiza quanto que você gasta em cada centro de custo, tá? E tem um outro que eu tenho que, na verdade, a gente cria o orçamento, aí eu vou alterando mês a mês, eu altero na própria planilha, tá? Às vezes fazer assim, previsto e realizado, aqui didaticamente é fácil de entender, mas às vezes numa planilha em Excel, às vezes isso se torna mais complexo. Em empresa a gente utiliza, né? Mas pessoal, às vezes eu utilizo, só crio o previsto. Então eu tenho o orçamento meu, esse ano inteiro, 2013 e 2014, tá? Normalmente eu trabalho no mínimo com 3 anos futuros. Aí eu deixo numa cor azul. À medida que vai ocorrendo, chega no final do mês, eu faço o fechamento do mês. Aí eu atualizo todos os valores ali, tá? Então o orçamento eu faço do ano, imprimo. Aí eu vou atualizando na própria planilha. Esses que estão mandando, aí eu mando o e-mail, vocês vão visualizar isso. Então vocês vão receber 2 tipos, tá? Um que gera gráfico e um que tem vários anos, que vocês podem ter uma previsão mais futura, tá? Seu e-mail para eles te enviarem e-mail. Então, puder anotar aí para mim, tá? Tô pedindo a pessoa aqui anotar, que daí eu já passo para vocês, tá? No final do slide vai ter meu e-mail também, tá? No início também tinha colocado, mas depois, qualquer coisa, vocês podem me cobrar por e-mail, tá? Mas a gente vai anotar aqui e eu já te mando, tá? Só que daí quem mandou aí tem que mandar um e-mail para nós, tá? Senão eu não vou saber encaminhar para vocês, tá? Então é importante a pessoa ter esse orçamento. Esse orçamento, pessoal, eu vou mandar 2 modelos. Olhe qual fica melhor para vocês, tá? Adapte, às vezes melhore, tá? Um deles, esse que tem os gráficos, a única situação é que você pode trocar os nomes dele ali. Você não vai conseguir criar linhas novas, tá? O outro que eu vou mandar, aí você até pode acrescentar linhas novas. Só tem que cuidar ali que o Excel ele é cheio de fórmula, então tem que fazer a correção na fórmula, tá? Mas qualquer coisa pede ajuda para quem mexe com Excel, que a pessoa vai poder te auxiliar, tá? Mas didaticamente estão boas, tá? Essa que eu mexo minha, pessoal, uma delas que eu vou mandar que eu utilizo, que é essa que tem vários anos. Tem também uma planilha para quem quiser fazer investimento financeiro futuro. Então mostra lá, você coloca o valor que você vai economizar por mês e a taxa de juro, e ele calcula, né? Lá tá assim para 20 anos fazendo um determinado depósito para a pessoa ter independência financeira. Então a gente consegue, tem muito material sobre isso, tá? É interessante aprender a usar e manter a rotina. Essa planilha que eu utilizo tem aproximadamente, que eu criei e montei ela já tem uns 10 anos, né? Que eu cheguei nessa planilha, tá? Colocar ali pro saco de dinheiro dos chupatinhos, né? Podia ter um dinheiro ali, né? Mas é só o desenho. Deixa eu diminuir o zoom aqui, senão não consigo enxergar. É só clicar no 1 para 1. Tá. Econometria pessoal, tá? O que é econometria? Econometria se trabalha, a gente estuda isso dentro da economia, né? São medidas, são métricas econômicas, tá? Então, ali tem a definição, é a autoanálise da planilha financeira pessoal, permitindo a aferição de parâmetros norteadores na saúde econômica, tá? Então, a econometria pessoal é aplicada à pessoa. Então, parâmetros, a gente vai trabalhar, vou mostrar aqui 5 parâmetros, né? Estrutura do orçamento, saldo líquido, a estrutura do orçamento a gente já comentou um pouco, mas como que é essa composição, esses valores, saldo líquido, grau de endividamento, reserva técnica e pé de meia pessoal. Deixa eu acelerar um pouco aqui para dar tempo de passar por todos. A estrutura do orçamento, aí é uma estatística do IBGE que mostra que na população, assim, percentual, porque isso daí a gente não tem, é uma média nacional, tá? As pessoas gastam com alimentação em torno de 19%, tá? Na habitação, em torno de 36,5%,
tá? Transporte 19,5%, saúde 7,3%, educação 3,2% e outros 14,6%. Onde que isso é variável? Porque a gente não tem uma regra absoluta para isso. Nessa planilha que eu passo, você tem uma delas que gera gráfico e o outro tem percentual do centro de custos. Você tem que identificar qual é o teu percentual para cada item deste. Então, uma pessoa que ela é muito nova, obviamente a educação ela vai estar gastando muito mais. Ou um casal que tem filhos que estão na escola, a educação é um item, um percentual que vai estar alto. Tá? Se você coloca na escola particular, aquilo lá sobe. Se você coloca na escola pública, tudo bem. Aí, por isso que essa média é nacional. Tá? A grande maioria da população brasileira coloca na educação pública. Então, por isso que fica em 3,2%. A gente sabe que a educação custa caríssimo. Tá? Eu trabalho com educação, tá? E é caro. Transporte, se você mora em São Paulo, você vai gastar mais com transporte do que quem mora no interior. Tá? Então tem variações nesses percentuais. O que é importante é você construir e identificar dentro do teu orçamento pessoal esses percentuais. Isso daqui é uma média nacional, só para vocês terem um parâmetro. Tá? A gente não tem como ter uma regra absoluta, mas esses percentuais é importante a gente identificar. Então, nessas planilhas que eu vou passar, um deles mostra gráfico por centro de custo. Então, você consegue visualizar isso rapidamente, tá? E o outro está em coluna de percentual. Saldo líquido. Consumo médio, né, da população fica em torno de 81,3% da receita líquida, dando um saldo líquido de 18,7%, ou seja, a economia fica em torno a poupança em 18,7%. O ideal é a pessoa ter em torno de 30% de sobra todos os meses, tá? Esse é o ideal, tá? Quem tem esse tipo de sobra, ou seja, começa a economizar 30%, ele começa realmente a vislumbrar um pé de meia mais cedo, tá? Muitos desses livros de economia pessoal, os autores colocam que a pessoa deve economizar no mínimo 10%, tá? No mínimo. Às vezes a pessoa fixa em 10%. Isso é mínimo. O ideal é que a gente pudesse guardar 30%, tá? Geralmente fica em débito. Não pode ficar em débito, é para ser saldo positivo. Quando tem assim um saldo negativo, a gente tem que fazer aí uma gestão da dívida, tá? Então realmente é renegociar a dívida. Às vezes você tem lá um dinheiro que está em banco, o dinheiro de banco é muito mais caro. Às vezes olhar um colega ou um parente que possa emprestar com uma taxa de juros menor. Eu já teve situações que eu fiz isso. Tinha um colega que tinha uma condição financeira muito boa e peguei emprestado às vezes por 1%, eu pagando para ele 1% ao mês, tá? Com isso eu fiz o que? Eu consegui trocar uma dívida muito mais alta que estava em banco para uma dívida mais barata, tá? Isso é importante fazer. Foque primeiro, se tem dívida, foque primeiro em pagar a dívida, elimine juros, aí depois você começa a fazer economia, tá? Essa é a regra geral que a gente utiliza. Grau de endividamento, né? Aí vem a questão da dívida ali, né? 30% de débito é impossível, tá? Aí você já está comprometendo. Aqui não é isso, tá? Não é saldo 30% negativo. Aqui a dívida, porque é natural a gente ter dívida, a gente compra as coisas a prazo. Quem puder comprar só à vista é o melhor, você não tem dívida nenhuma, tá? Mas um certo grau de endividamento é até natural, tá? Às vezes é interessante, você pega aí um financiamento numa casa, é interessante às vezes fazer o financiamento em vez de pegar o dinheiro e tirar de uma aplicação e comprar. Pode ser, olha, tem que olhar, fazer cálculo financeiro, tá? Às vezes vale a pena, compensa financiar, tá? Nesse caso, esse financiamento da Caixa, tá? Quer dizer, você pega ali 6% de financiamento, taxa de juros ao ano, tá? 8% ao ano, às vezes é interessante. Você vai manter um dinheiro lá aplicado, que aquilo lá está te rendendo um valor às vezes até superior, ou às vezes é uma segurança, você tem um dinheiro reservado, você não vai ficar às vezes você compra uma casa e você fica sem dinheiro nenhum. Isso também não é bom, a gente tem que ter uma reserva. Daqui a pouco eu falo sobre isso.
A Lara perguntou se 8% ainda é vantagem. 8% de financiamento, né? O ideal é que seja até um pouco mais baixo, mas me parece que a Caixa ainda está em 8%, tá? Hoje, quando você realiza... Você tem, dependendo da casa, se um valor é menor da casa, cai para 6%, tá? Que é aquela Minha Casa Minha Vida. Mas, no geral, é 8%. Hoje, as aplicações que você vai descontando o imposto de renda e descontando inflação, você vai ter uma renda anual em torno de 3, 3,5, tá? Isso nas aplicações financeiras, tá? Renda fixa, a poupança está dando um pouco menos do que isso, livre, né? 3,5. A poupança está dando em torno de 2,5 livre no ano. Então, ou seja, é muito inferior aos 8%. Tá? Mas a pessoa tem que olhar, às vezes tem ações que ela acaba ganhando um pouco mais, tem ações ainda que são boas, que pagam debêntures, né? Que às vezes são boas. Às vezes a pessoa pode investir num imóvel para alugar, não é para ela morar. Para ela morar, às vezes ela fez o financiamento e às vezes ela pega o dinheiro e constrói algo que ela consiga alugar, que ela vai ganhar uma receita que vai dar mais do que isso, que é esses 8%. Então tem que verificar isso, essa conta financeira, tá? Na questão do endividamento, que é suportável para uma pessoa, a gente deve observar o que é o endividamento e sobreendividamento, tá? Sobreendividamento é quando você não consegue pagar mais, que ela vai te dar uma inadimplência, você vai entrar na fase da inadimplência. Então, o grau de endividamento, que é o total de dívidas que você tem pela receita líquida mensal, né, vezes 100 ali, né? Aí você vai ter um valor percentual. O ideal é que seja abaixo de 20%, tá? Se você manter ali você comprou um carro financiado, uma casa financiada, você tem uma geladeira financiada, você soma todas as dívidas. Esse valor não pode ultrapassar 20%. Esse é o ideal, tá? Entre 20% e 30% você ainda consegue administrar. Quando você começa a subir isso, 30% e 35% já é alerta. Passou de 35% é risco de inadimplência. Passou de 40% é sobreendividamento. A pessoa não consegue pagar. Não vai conseguir pagar, tá? Então, a gente deve observar esses percentuais, tá? Esse daí que é o saudável, abaixo de 20%, tá? Deixa eu ver aqui, Gisela. Pode variar bastante, inclusive se comprar seguro e outros serviços da Caixa, é isso. Isso daí tem que negociar, tem que estudar, Gisela. Mas realmente, agora, a pessoa tem que fazer conta. Às vezes compensa ela fazer o financiamento porque ela fica pagando aluguel, porque é um imóvel dela. Depende da cidade onde vai fazer a compra. Hoje em dia imóvel está muito caro, tá? Tem que estudar muito a compra de imóvel. Até uns 2, 3 anos atrás estava compensando comprar imóvel. Hoje eu sugiro que analise se compensa comprar, tá? Realmente está muito caro. Eu já mexi muito tempo com construção civil. Eu acho que hoje está uma condição abusiva. E tanto eu como outras pessoas que estudam essa questão de economia, todo mundo já está num consenso que isso daí é uma bolha e que vai estourar daqui uns 2, 3 anos, tá? Normalmente após o período ali da Copa do Mundo, tá? Porque a Olimpíadas ela vai ser concentrada no Rio de Janeiro. Então no Rio de Janeiro tem uma bolha, mas é no Rio, tá? Agora no restante do país vem ocorrendo um aumento muito grande na construção, mas já está ocorrendo uma saturação, uma sobra de imóvel no país. Então a tendência é chegar a um ponto que o aluguel vai cair, o preço dos imóveis vai ter que cair, né? Porque tá fora da realidade. Então quem for fazer venda de imóvel, tá excelente momento, né? Você vende hoje por um preço extremamente alto e você vai ter esse dinheiro que é uma reserva. É até interessante pegar esse dinheiro e aplicar para daqui a uns 2 anos poder fazer uma compra, né? Ou fazer uma compra muito bem planejada, olhar se não é abusivo a compra ou a construção, né? Fazer algo bem pensado para não
não comprar e não investir em algo que hoje está muito caro, né? Hoje, para você fazer uma casa, fica em torno de mais ou menos R$2.000. Isso aqui no Paraná, né? R$2.000, 2.200 a construção, tá? Se você quer comprar um apartamento, isso metro quadrado. Se você quer comprar um apartamento hoje, num padrão bom, né? Padrão médio, alto, que em Foz hoje está sendo em torno de 3.000 a 3.500 metros quadrados. Isso é muito alto, tá? Extremamente alto. Eu construí uma casa há 2 anos atrás, eu paguei R$1.200 o metro quadrado. Hoje já está o dobro, tá? Então, ou seja, a inflação não dobrou, tá? A construção dobrou. Então tem que ter muito cuidado hoje para comprar imóvel, tá? Só se realmente valer a pena a compra. Reserva técnica, é interessante fazer uma reserva técnica. A reserva técnica é aquela que você vai ter e que você rapidamente você pode aproveitar aquele dinheiro. É o que a gente chama de alta liquidez. Então a reserva técnica é importante ter dinheiro para uma emergência, surgiu algo, você precisa ter o dinheiro. Precisou fazer uma viagem, problema de saúde, você tem a reserva técnica. Isso é importante porque o investimento, hoje é interessante você colocar o investimento e deixar por um intervalo de tempo maior, até para pagar menos o imposto de renda, tá? Então, quando você passa de 2 anos o dinheiro aplicado sem você mexer, o imposto de renda cai para 15%, tá? Então, você tem que deixar um tempo maior aplicado. A reserva técnica é aquele que às vezes vai estar até na poupança ou algum fundo fixo, mas você sabe que é para uma emergência, tá? Se precisar tirar, você vai tirar, não é o teu montante maior. Então, para você fazer o cálculo da reserva técnica, o valor ideal é de 3 a 6 vezes o gasto mensal total, tá? O ideal é 6, né, vezes, né, que a gente coloca, ou seja, te mantém durante 6 meses. Numa emergência, perdeu o emprego, você tem reserva para 6 meses, que é o tempo para você, inclusive, arrumar um outro emprego. O mínimo é 3 meses, tá? Ou seja, de 3 a 6 meses. Então, ali tem um cálculo simples, né? Que é o tempo necessário para atingir, os gastos mensais, né? Então, você tem lá a meta de reserva, então você vai fixar, ali o exemplo está 3 meses, tá? E você vai dividir isso pelo saldo líquido. Aí você tem a reserva técnica. Então, exemplo ali, ó. Os teus gastos mensais, R$5.000. Você gasta R$5.000 todo mês. De sobra, ou seja, você tem uma sobra líquida de R$1.000, tá? Então, quanto tempo você vai conseguir para chegar a ter uma reserva técnica? Você fixou 3 meses. Então, se o teu gasto mensal é de R$5.000, tua reserva técnica tem que ser 3 meses, ou seja, 3 vezes R$5.000, R$15.000, tá? Então, tua reserva técnica é para você se manter 3 meses, tá? Em quanto tempo você chega em R$15.000? Se você tem uma sobra de R$1.000 por mês, você vai precisar economizar 15 meses, tá? 15 meses, até chegar nos R$15.000. Uma reserva técnica leva tempo, tá? Não é uma coisa tão rápida. Então, priorize primeiro a reserva técnica. Aí você vai partir para outros tipos de investimento, tá? Deixa eu ver. A Amélia fez uma pergunta ali. Então, para quem tem dinheiro disponível, não vale a pena investir em imóvel no momento. Depende do imóvel. É isso que eu estava colocando naquela hora. Às vezes você faz uma boa compra, tá? Você tem que olhar se é uma boa compra. Olha o valor que está pagando. Não entra na ilusão de está construindo um prédio novo, vou lá sair comprando um apartamento. Olha muito essa compra, tá? O valor praticado. Eu acho que hoje está muito abusivo os preços. E isso não sou só eu que estou falando, não, tá? Isso é consenso hoje na economia, que passou 2 anos, é uma bolha que vai estourar, tá? Ela vai ter uma queda nos preços dos imóveis. Agora, você vai fazer uma construção para alugar. É lógico que construir é muito mais... sai mais barato que a compra propriamente dita, né? Você comprar algo pronto. Então, às vezes é interessante, se você quer alugar, às vezes construir algo e alugar. Você vai ter uma fonte de renda.
Minha sugestão é que quando você for fazer isso, procure algo que seja um valor mais baixo, tá? Então você vai pegar lá um apartamento, esses apartamentos mais econômicos, às vezes de 2, 3 quartos, de 50, 60 metros quadrados. Normalmente isso te dá um retorno melhor do que o imóvel de preço maior, tá? Às vezes as pessoas compram algo para alugar de um preço caro, vai pagar lá 400 mil reais num apartamento para querer alugar. Esse imóvel é muito mais difícil de ser alugado, tá? E o valor de retorno, se você calcular o aluguel, pega o valor do aluguel dividido pelo valor investido, você vai ver que vai ser um percentual menor do que você comprar lá, pagar 100, 120 mil num apartamento econômico, onde você vai conseguir alugar às vezes por 500 reais. É só você pegar 500 reais, dividir por 130 mil e pegar às vezes 2 mil reais e dividir por 500 mil, que é o que hoje está ocorrendo. Isso estou falando valores aqui de Foz do Iguaçu, é óbvio que isso daí em São Paulo é totalmente diferente, Rio. Então é importante olhar isso. Normalmente os populares são mais interessantes para investimento, tá? E também se um dia você precisa vender, é mais rápido você vende, tá? Agora a grande vantagem é essa, se ele não tem essa distorção tão grande dessa bolha, como ocorre com os imóveis mais caros, tá? Então tem que olhar, tem que estudar, tá? Colocou ali, construir casas populares, melhor vender ou alugar? Se conseguir fazer algo rápido para venda, ainda está ótimo para venda, tá? Os próximos 2 anos ainda é muito bom você comprar algo e vender, ainda tem público para venda, tem público que ainda está financiando, tá? Mas vem começando a ocorrer queda em relação a isso e o número de pessoas, né? Porque as pessoas já estão comprando já, tá? Mas pode sim, se você fizer uma boa compra, você consegue fazer uma boa venda ainda, você vai ter um bom retorno, tá? Ali do patrimônio líquido pessoal, o que é interessante? Né? Que é um conjunto de bens que a pessoa possui, né? Que demonstram um grau de riqueza, ou pé de meia pessoal, tá? Então, se você tem os bens menos as dívidas, você vai ter o teu patrimônio líquido. Então, você tem os ativos menos os passivos, tá? Deixa eu avançar aqui para a gente poder... Que é o patrimônio, né? Você pegar todos os teus bens, elimina a dívida, você tem o teu patrimônio, tá? Pé de meia seguro, que é um dos últimos itens que eu vou estar entrando aqui, até porque o nosso tempo já está se esgotando, tá? Pé de meia seguro, existe um cálculo que a gente pode estar fazendo, tá? Então é 12 vezes o gasto médio mensal, você divide isso pela rentabilidade líquida anual, tá? Líquida anual real de investimentos pessoais. Então vamos ver ali, ó. Você tem ali um gasto médio mensal, é 6 mil reais. Tá? Esse é o teu gasto médio que você pretende, ou seja, eu quero ter esse gasto quando eu tiver lá 60 anos, tá? Então qual é o pé de meia seguro? Tá? Você pega 12 vezes 6 mil, ou seja, você vai ter um montante do ano, e divide pelo rentabilidade líquida anual real dos investimentos. Ali está 3,2, que é hoje mais ou menos que se dá um fundo de investimento, tá? Isso livre anual, já descontando inflação e imposto de renda, né? Você vai gerar em torno de 3% hoje, tá? Então, qual é o pé de meia seguro? Você juntar um montante, né? Conseguir organizar, ter esse montante de 2.250.000, tá? Isso em dinheiro, né? Aí esse é um pé de meia seguro. Com esse valor você vive, né, gastando 6 mil reais até o final da tua vida, tá? Esse é o cálculo em linhas gerais aí que a gente faz. Ok? Deixa eu ver aqui que mais. Nesse pé de meia aí você... É lógico que aqui eu vou avançar um pouco mais, né? Mas nesse pé de meia que vai influenciar esse valor desses 6 mil reais que você vai querer receber as tuas necessidades, né? Aqui tem uma questão de juros, né? Mas basicamente o que é a pessoa que toma empréstimo é aquela que quer ela deseja satisfazer a sua necessidade imediato. É diferente da pessoa que economiza ou que empresta, né? Que você, ao aplicar num banco, você está emprestando para o banco.
que ela está postergando a sua necessidade mais para frente. Aqui é só para a gente ter uma ideia de juros, né? Em como que diferencia 0,5 para o 0,8. Vamos pegar aqui direto 30 anos, né? Se eu colocar o mesmo, eu faço R$300 por mês de aplicação, tá? Se é 0,5 ao mês, em 30 anos eu tenho R$301 mil. Se é 0,8, em 30 anos eu tenho 622 mil, 623 praticamente. Ou seja, como que um pouquinho, 0,3% dá tanta diferença, tá? Onde que isso é importante? Quando você for fazer uma aplicação, olhar no banco a taxa administrativa, procura sempre uma taxa administrativa menor, tá? O ideal é que a taxa administrativa ela tenha de 1,5% a 1%, nunca acima disso, tá? Só para vocês entenderem, se a taxa administrativa do banco é 2%, vale a pena a poupança, tá? Não justifica colocar num fundo de investimento, tá? Fundo de renda fixa, tá? Compensa poupança, tá? Então você tem que buscar taxas menores, taxas administrativas e um rendimento um pouquinho melhor. Então há pouca diferença, no longo prazo a diferença é grande, tá? Aqui só de investimentos cosmoéticos, que a Laura tinha comentado que a gente ia fazer finalizando ali, tá? De investimentos cosmoéticos é importante entender o que é necessidade, aquilo que é desejo, né? Ou seja, olhar o que realmente a gente necessita. Às vezes, de fato, a gente não precisa daquilo, é só um desejo pessoal. Então, olhar o que realmente necessita. Rendimento evolutivo é diferente de rendimento econômico. Então, você pode ter um rendimento econômico, tudo bem, mas qual é a finalidade? Né? Nós aqui estamos falando de ProEx, nós estamos falando de evolução. Olha o rendimento evolutivo. Às vezes vale a pena você emprestar dinheiro para uma pessoa que você vai fazer uma assistência sem cobrar juros nenhum. Ó, toma aqui o dinheiro, você me paga daqui 6 meses. Tá? Às vezes você vai lá dar R$5 mil para a pessoa, porque ela está toda endividada. Quando você faz isso, você vai estar ajudando aquela consciência. Se você for olhar pelo olhar econômico, não faz sentido você emprestar um dinheiro para 6 meses sem pagar juros, tá? Mas aquela pessoa, ela vai, às vezes é importante para um determinado trabalho, você está ajudando a pessoa. O dinheiro não é seu, né? Então é temporário. Esse corpo vai morrer, a gente não vai levar dinheiro nenhum. Então a gente tem que ter consciência disso, que o dinheiro ele é algo que a gente está usando para a nossa existência, mas ele não é nosso, né? Abrir mão do egão, né? Que é o retorno, olhar o retorno cosmoético, né? Não ficar só pensando em si, querer acumular só dinheiro para si, não é isso. Desconfiar de dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil, comprar algo sem não engano imposto, né? Ganhar algum dinheiro com alguma venda de algum produto que não é legal, isso vai a caminho para a interpretação, né? Equilíbrio, aquisição e distribuição. Então aquilo que você adquire e tem a aquisição, você também tem que olhar a tua distribuição, a tua assistência que você está fazendo. Se você está tendo muita facilidade ganhando dinheiro, fazendo reserva, você tem que olhar muito a tua assistência, se você está dando tua contribuição, né? Tua vida está fácil, gente, ajude os outros. Tem gente que está com muita dificuldade na vida. E pensar no futuro, né? Isso a gente tem que ter esse pensamento no futuro, quando a gente pensa na questão de dinheiro, de ter uma reserva para não dar trabalho até para as pessoas lá no futuro, tá? Aí alguns princípios cosmoéticos: responsabilidade contábil e fiscal. Então, ter uma organização contábil quando é uma empresa, e fiscal, tributária, né? Você pagar todos os impostos. Remuneração justa, né? Então, se você tem funcionário, pague de forma adequada. Se você recebe um valor pelo teu serviço, cobre de forma adequada também, né? Reciprocidade remunerativa: se você recebe bem, pague bem para as pessoas, para os teus funcionários, né? Evitação de rastro financeiro, ou seja, deixar dívidas, né? Pague, tem dívida, acerte suas contas. Efeito grupo kármico da desordem financeira pessoal: às vezes a gente afeta a família pela nossa desorganização financeira. Isso é negativo. Em vez de eu estar fazendo assistência, eu estou assediando as outras pessoas. Então é importante a gente ter uma organização financeira para ajudar outras pessoas, outras consciências.
Qualidade do produto comercializado, observar se você comercializa algo sempre com qualidade. Respeito aos direitos trabalhistas e princípios pessoais independentes da legislação. Olhe teus princípios, às vezes depende da legislação. Se você acha que uma coisa está errada, não vai querer fazer aquilo lá porque você viu que está errado. Tá? Aí são os verbetes que eu comentei: inteligência financeira proexogênica, consim large, poupança existencial, tesaurização. Vocês conseguem isso daí no site da Tertúlia. Esses 4 verbetes têm relação direta com a questão financeira e ProEx. Tá? Os 4 falam sobre isso, né? Questão financeira e ProEx. Aí está meu e-mail, wildenilson.cionini@gmail.com, tá? Gente, basicamente é isso. Eu não sei se tem alguma outra dúvida, algum outro questionamento, tá? Aí essas pessoas que mandaram o e-mail, eu vou estar mandando a planilha para vocês. Espero ali que acabem aproveitando e possa ter sido útil para estar organizando e dando algumas ideias na questão financeira. Ok, gente? Não sei se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Eu vi que tem já o pessoal aí já está saindo. Eu gostaria de agradecer